Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha para você, Paulo Viana filmando, postando este vídeo no YouTube, possivelmente antes do Natal, né, Paulo? Possibilidades, né? Porque tem muita gente que acompanha a gente pelo YouTube, né? Tem gente que ouve a gente lá no podcast da Rádio Mundial, entra ali no site da Rádio Mundial, podcast, tem vários programas meus ali postados já há vários meses que você pode ouvir, né? E o Paulo também coloca ali no YouTube, tem bastante gente que acompanha pelo próprio canal, né, Paulo? Como entra no canal ali e vai acompanhando as postagens do Paulo, e ali, entre as coisas que ele posta, tem também o programa da Rádio Mundial, que sempre é colocado na íntegra para você, os 25 minutos que temos aqui, falando de várias coisas, de vários assuntos. Hoje aqui em São Paulo, capital, dia 20, vamos conversar sobre vários assuntos. Chegando o verão aí, a 1000 por hora, já está um calor maluco em São Paulo. Água vem, mas na represa aqui para São Paulo, pouco ainda. Infelizmente, na minha casa, toda noite falta água. Toda noite, quando é em torno de 17, 18 horas, a água é cortada e ela retorna só de manhãzinha. Mas eu tenho uma caixa d'água boa, então não estou sentindo o processo. Mas estou acompanhando o acontecimento. Na sua casa está faltando, Paulo? Não? Está na boa. Evaldo, na sua tá? Do Evaldo também. De vez em quando eles cortam também, né, Evaldo? Só nas áreas nobres, que nem a do Paulo, não acontece isso, né? Lá onde... para quem pode, né? Brincadeiras à parte. A nossa ideia aqui é deixar o programa descontraído para vocês que nos acompanham. Vamos hoje conversar um pouquinho, vamos dizer assim, é o programa que eu faço todo ano, que antecede a data do Natal cristão que nós temos aqui, comemorado sempre na passagem do dia 24 para 25 de dezembro. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse grande ser, que foi Yeshua Ben Pandira, ou Cristo, como nós o conhecemos. Vamos tentar colocar, sempre coloco aqui para vocês a minha interpretação, a minha forma de ver. Tem muita gente que quando ouve os meus programas, aí postam, principalmente os críticos, tudo é bem-vindo. Eu, na medida da possibilidade, eu vejo tudo. Tem bastante gente que me considera até um fanático em relação ao caminho que eu escolhi. Eu vejo da seguinte forma, gente, vou ser bem franco com vocês. Eu procuro seguir a premissa de ensinamento do Buda. O Buda falou o seguinte, para a gente não acreditar em nada, quando isso não bate dentro de nós como uma verdade. Então, quando eu entrei ali na eubiose, eu aceitei aquilo como verdade, bateu no meu interior. Todas as minhas buscas, que eu passei por vários lugares, nem vou citar nomes aqui, mas asseguro para vocês, religiões, caminhos de sociedades, etc. Quando eu percebi o conhecimento que eu podia acessar ali na Sociedade Brasileira de Eubiose, eu percebi que ali algo batia no meu interior. Então eu comecei a acertar aquilo como uma verdade. Comecei a me tornar um discípulo ali daquela realidade, de todo aquele manancial cósmico, né? Que não tem como não dizer o nome desse grande ser, que foi o professor Henrique José de Souza, né? Na eubiose, nós falamos de JHS, que aí seria a consciência do revelador no humano Henrique. Então isso para mim não é fanatismo. Eu acho que fanatismo, na minha visão, é quando a gente fica aprisionado numa forma de pensar, numa forma de elaborar uma reflexão, e você não solta a sua cabeça. Agora eu dou até o outro lado, o outro verso, né? Que seria na própria eubiose. Para mim tem muita gente ali que está aprisionada no conhecimento e não solta a sua cabeça, fica seguindo aquilo como um paradigma, não atualiza a coisa, então é complicado. Hoje, quando a gente vê o que nós temos hoje na humanidade, né, já virando agora para o ano de 2015, no nosso calendário gregoriano, hoje a diversidade é uma coisa muito ampla. A gente nem sabe o que vai ser criado desse potencial maravilhoso que hoje nós estamos vibrando. Mas eu acredito, sim, e piamente, em hierarquias criadoras, em dirigentes que estão ligados a todo esse processo. Seriam como se fosse, aqui na rádio, eu quero falar de uma forma simples,
para que todos, talvez, de acordo com a minha possibilidade, compreendam o que eu estou querendo dizer, mas seriam como se fossem anjos dirigentes, não anjos que eu tenho que orar para fazer pedido, essas coisas, e sim anjos, consciências que são os dirigentes de todo esse padrão universal ligado à evolução do nosso sistema como um todo. Então eu acredito sim nas realidades do Oriente, chamadas de Agartha, desses mundos interiores, não importa o nome que você fale, eu acredito. Então essas consciências, elas estão vendo o que nós fazemos com todo esse manancial de conhecimento que está sendo hoje conversado entre nós como humanidade. Pô, eu lembro, eu estou com 50 anos hoje, 2014, eu lembro quando eu era bem garoto, que eu tinha 15, 16 anos, para eu ter acesso a informação do que estava acontecendo nos Estados Unidos para um garoto, 15 anos. Né? Eu trabalhava de office boy, tenho o maior orgulho, comecei cedo, comecei ali trabalhando, depois passei para auxiliar, continuei estudando e foi que fui. Né? Hoje eu estou aqui. Né? Hoje eu estou aqui na Rádio Mundial para passar um pouco das minhas experiências. Então, eu lembro que para eu ter acesso a essas informações era uma coisa assim de louco. Hoje eu vejo o André é um dos operadores aqui, quando não está o Ivaldo, ele compra hoje com uma facilidade, né, discos que na época eu me esforçava demais para ter acesso. Eu lembro que ia quase o meu salário inteiro de office boy para eu conseguir um disco, né? Meus pais nem na época não precisavam do meu auxílio. Então, nossa, para você conseguir um jornalzinho, um magazine lá de fora dos Estados Unidos, era uma coisa muito difícil. Eu que gosto dessa vertente musical rock, eu sou muito eclético. Tem dia que eu estou escutando um rock extremamente pesado, como também tem dia que eu estou escutando Mozart, tem dia que eu estou escutando Wagner, que para mim Wagner é um heavy metal puro, é maravilhoso. Quando eu estou afim de uma coisa mais leve, construtiva, eu vou para o bar. Então eu escuto de tudo, escuto New Age. Então eu vejo hoje, né, que esse comportamento eclético, pelo menos essa parte que corresponde a mim, com uma realidade bem solta, bem aberta, né, que tem que ser vivida por todos. Então hoje a gente vê esse compartilhamento, tudo numa velocidade incrível, incrível, tudo chegando para nós, é Facebook, hoje esses instrumentos, essas mídias, mas por que isso foi solto no plano mental do ser humano para que fosse criado? Para que exista o compartilhamento dessa ideia. Então, num programa de hoje, que de repente eu busco trazer a visão do trabalho desse ser com o caminho que eu escolhi, né, que é a minha visão de ver o caminho, então eu coloco aqui, isso está completamente isento de uma crítica a qualquer religião, a qualquer segmento iniciático, não importa. É o conhecimento sendo colocado aqui, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala do Cristo, a primeira coisa, eu vejo que hoje só ficou aquele conceito de que parece que ele veio trazer uma reforminha religiosa, onde todo mundo tem que ficar seguindo, rezando e orando para santos e toda essa realidade. Será que o trabalho dele era só isso? O Cristo, ele tinha uma função, uma reforma social integral. Ele seria o quinto fragmento de 7 que o Eterno joga, que nós chamamos de bodhisattvas, ou corpos imersos em uma tremenda luz, para formar um ser síntese ou especial de todo esse processo. Então, quando ele se manifesta ali, ele queria fazer uma república mundial, ele queria trazer de volta tudo o que o ser humano, né, através dos seus próprios erros na sua evolução, desde os primórdios da nossa evolução, de milhões e milhões de anos atrás, quando começa o que nós chamamos de ser humano, através dos erros e tropeços que nós temos, ele, como grande ser, ele veio junto de outros grandes seres na humanidade tentar fazer toda aquela reforma. Então essa reforma, essa sinarquia já anunciada por Platão, muito longe, totalmente contrária àquela visão daqueles grandes dominadores da humanidade, o Napoleão, o próprio Napoleão que tinha uma missão especial e depois pisou na bola de uma forma tremenda contra todas as hierarquias que estavam apoiando, o próprio Hitler, que tinha todo aquele conceito de uma raça ária totalmente deturpada do sentido real da evolução. Então Cristo, ele vinha barganhar
toda esta realidade para fazer uma reforma social, política, econômica, filosófica, religiosa. Ou seja, iríamos ter Roma como a capital espiritual e também temporal e terrena do planeta. Então, o Cristo, como o grande Messias da época, ele iria trazer isso. Mas esse trabalho, assim como hoje ainda deveria ter toda uma reforma e um trabalho conjunto. Hoje a gente ficar aguardando gurus, salvadores, é um tremendo erro. Porque esse potencial, vou utilizar esse termo atual, esse potencial quântico que está jogado para a humanidade, como um monte de caminhos de consciência para você poder acessar e se desenvolver, isso precisa da realização humana. Então hoje, quando a gente vê a consciência desse ser transformado em um Natal, um comércio horroroso, um ser que é vendido por cartão de crédito por aí, milagres que são vendidos para que a humanidade se conecte a esses valores, eu peço para todos vocês que me ouçam, será que essa é a forma correta de nós trabalharmos o real desenvolvimento da consciência, da manifestação de um ser da estirpe do que foi o Cristo? Né? Hoje a humanidade não terá mais salvadores. Então quem aguarda um Cristo para retornar, para trazer e resolver todos os nossos problemas, essas pessoas vão esperar por muitas reencarnações, que na minha visão só irão perceber que isso não vai acontecer quando despertar. É aí que existe o preceito real de liberdade, igualdade, fraternidade, que precisa residir nessa troca de informações. Aqui na rádio, conversando com vocês aqui, infelizmente não dá para a gente trocar uma ideia, mas o ideal seria que um assunto desse fosse dialogado com todo mundo junto, para cada um colocar seus pontos de vista, para que juntos nós formemos o que vai ser uma nova humanidade, levantando tudo o que representa, o que é verdade e o que não é verdade envolvendo esse ser. No meu ponto de vista, esses seres, todos eles, os seres da estirpe de um Cristo, todos esses grandes avatares, Budas da humanidade, eles vêm de um local, que aí nós chamamos de Shambhala, Shangri-La, onde nós temos a consciência do que nós chamamos de Deus, que quando você chama ele de Deus, você já tira o real valor dele, que você já está dando uma forma para ele. Seria como se fosse uma grande consciência, uma árvore da vida, como na Kabbalah fala, árvore sefirotal e etc. Mas na verdade é uma grande árvore que gera seres. Os frutos são esses seres que vêm trazer a renovação do verbo para nós. E esse ser, para mim, segundo os grandes prenúncios, ele nasceu no dia 24 de fevereiro do ano 07 anterior a ele mesmo. Por quê? Porque sempre quando esses seres eles se manifestam na Terra, existem, aí os astrólogos de verdade, aqueles que seguem a sabedoria das idades, eles têm condições de observar e ver no céu. Quando Cristo nasceu, nessa data, que é a data que para mim é a verdadeira, é ali que reside o verdadeiro Natal, e não esse Natal imposto, O que você é? Católico, apostólico, romano. Pequenininho eu falava isso, eu não sabia o que era, que eu seguia a religião dos meus pais, Então, tudo isso imposto por Roma, na verdade, acaba velando e deturpando todo o conhecimento real. Quando Cristo nasceu, nós tínhamos Júpiter e Saturno conjunto no céu, Urano, Vênus e Sol, tudo em peixes. Uma maravilhosa conjunção astrológica que foi ela, inclusive, como estrela de Belém, que guiou os 3 reis magos. Que esses 3 reis magos, na verdade, quando você pega todo o simbolismo ligados a ele, um branco, um negro e um amarelo, na verdade esses seres de estirpe dos mundos espirituais também, um triunvirato agartino, uma tríade agartina de comando, vieram saudar o nascimento do Filho do Homem. Então eles representavam todas as evoluções anteriores humanas para trazer aquele que iria fazer esse eclodir de uma nova realidade que iria acontecer há mais de 2000 anos atrás, trazendo de acordo com os influxos da era dele, que era a era de peixes, daí que tem o simbolismo de lavar os pés dos apóstolos, do próprio Pôncio Pilatos que procurou libertá-lo até o último momento, lava as mãos na água de peixes. Então tudo isso, a multiplicação dos peixes e pães, todo esse simbolismo oculta, na verdade, coisas maravilhosas,
Não se apeguem tanto aos milagres, vamos procurar entender a história no seu sentido real e verdadeiro. Um exemplo, quando fala a Divina Maria, né, que teve o Cristo, quando fala que ela foi concebida pelo Espírito Santo, na verdade existe um metabolismo fantástico por detrás disso. Quando um ser especial desse vem, que ele é gerado dentro do ventre de uma pessoa também especial, essa pessoa entra, como dizem no Oriente, em sono paranirspânico. O sono paranirspânico, a pessoa ela não tem aquele prazer sexual de um relacionamento para que seja gerado uma criança como nós humanos comuns temos. Então ela fica como se fosse, é um exemplo que a gente utiliza lá na minha sociedade, como se fosse uma coma induzida. Mas não porque a pessoa está mal, ela continua absorvendo as experiências, mas ela está com o corpo dela totalmente relaxado. E grandes adeptos e seres especiais cuidando para que ocorra essa fecundação. Então esta foi a forma do nascimento real de Cristo. E na verdade aí nós temos, poderemos dizer, o mistério dos 5. Por quê? Um pai, esse pai seria o Deus, o grande arquiteto do universo, o Brahma, Osíris, não importa o nome que você dê, esse grande ser junto de mães especiais geram 3 seres, que poderíamos dizer 3 irmãos, que estavam associados a essa missão do Cristo. Então nós tínhamos 3 seres, o mais velho, que era um desses 3 seres, quem foi? João Batista, de papel importantíssimo nisso, o grande anunciador. Ele que seria o grande sacerdote, ele representava parte do conhecimento nessa tríade. Então você tinha, poderíamos dizer, o Cristo integral, conhecido nos anais da iniciação, passado por JHS, Neubiose, como Jeffersus, esse o Cristo cósmico, aquele Cristo que não tinha esse corpo denso, como nós temos em hipótese alguma, um corpo totalmente refinado, daí que surgem todas aquelas forças que estão ligadas a ele, caminhar pelas águas e etc. Por quê? Porque ele tinha um corpo extremamente sutil, que nunca iria perceber as realidades como nós no mundo físico, pela grande magnitude da sua vibração. Então esse era o epicentro. E os 2 que faziam as colunas para ele, um representava o próprio João Batista e o outro, poderíamos dizer, o próprio Yeshua Ben Pandira, ou Jesus humano, terreno, que tinha as realidades como nós. Então você tinha um Cristo terreno, você tinha um Cristo celeste e você tinha João Batista. Então essa era a grande tríade, e essa trindade de comando, né, que viria a trazer toda a implementação dos acontecimentos de uma grande renovação que iria acontecer, né, ali naquela região da Palestina, envolvendo Roma, que representava todo o poder. Né. E esses 2 seres, né, vamos dizer, esses 2 Cristos, junto com o próprio João Batista, para facilitar o conhecimento, essa tríade, essas 2 crianças, elas sofreram as suas iniciações. Quando eu digo sofreram, passaram, o termo correto é esse, né? Não sofreram. Passaram as suas iniciações tuteladas por seres especiais. Quando você pega esse ser celeste, ele foi para uma confraria chamada Confraria de Caleb, localizada lá naquela parte do deserto da Líbia, do lado leste do Egito, onde você tem o deserto do Saara. Seres especialíssimos ali receberam ele, e isso é conhecido como a confraria de Caleb. Caleb está ligado à palavra Aquibel. Aquibel, trazendo essa realidade aqui para o português, representa o próprio anjo Micael. E este ser foi para lá, para essa região solar, essa região próxima ao Egito. Já o outro, Yeshua Ben Pandira, o próprio Cristo físico, esse foi iniciado na Índia. Então ele foi ali para aquela região de Lé, Srinagar. Eu tive o imenso prazer e privilégio de estar em Lé. Ali nós temos monastérios fantásticos. E o Cristo passou por ali.
Ele passou por aquela região. Então, quando você começa a entender este mais físico e humano, a grande reforma dele seria política, a unificação das religiões. Então, ali ele foi beber de todas as vertentes do hinduísmo, do budismo, para trazer essa renovação para aquela região onde nós tínhamos o eclodir dessa nova tônica evolucional. E o outro representava aquele próprio Cristo que iria estar nos mundos espirituais, por uma fácil compreensão, trazendo as revelações, trazendo todos os pontos necessários para que ocorresse a grande transformação. Então, quando a gente pensa nesses seres especiais, a gente começa a entender todas essas informações fragmentadas que nós temos por aí. Quando a gente pega o Cristo expulsando os vendilhões do templo, era o físico, era o terreno, o humano, que representava aquela força mais ligada à própria tônica da religião e do rigor. Já o outro, o celeste, era puramente amoroso, né? Então, quando nós pegamos a realidade desses dois, mais João Batista, nós começamos a entender. Daí que vem todos esses contos, todas essas histórias que falam que o Cristo passou pela Índia. Então, nós temos realmente uma procedência de todo esse conhecimento. Se você pegar um grande escritor, Nicholas Roerich, procura, tem o livro Coração da Ásia, ele cita ali a passagem do Cristo na Índia. Então, quando a gente começa a entender esses reais valores de Natal, do verdadeiro Natal, na minha visão, é quando a gente começa a entrar em sintonia, se algo que eu estou falando para vocês bate com uma verdade, aí que você começa a entender. Aí você fala, mas por que a crucificação, Newton Schultz? Nós precisamos entender que quando dessa grande trindade, repetindo, esses dois Cristos, mais João Batista, que era o irmão mais velho, quando João Batista é degolado e perde a sua cabeça, a missão começa a ruir. E como a humanidade não estava pronta, como ela não estava pronta para receber todo o conhecimento que ia ser passado através dessa renovação no sentido mental, houve uma reunião de seres especiais, uma reunião lagartina, vamos falar assim, e desta reunião foi designado que deveria ocorrer a crucificação para, através do aspecto emocional, que era a linguagem em qual a humanidade estava, vou colocar agora no presente, infelizmente está imersa ainda. O que acontece? É colocado que ele deveria morrer na crucificação. E aí, um dos apóstolos dele, que também muito mal compreendido hoje, Judas que estava ligado ao processo do João Batista, ele que fez parte desta reunião, quando ele retorna e sai da dimensão espiritual com a sua consciência, ele recebe a sua consciência adulterada. Aí que ele promove, através desse lado e agindo como um mal no bem, ele faz tudo aquilo que nós falamos, ele vende, entrega Jesus para os romanos, beija para denunciar que era o físico que estava ali, que iria morrer na cruz, etc. Então todos esses mistérios, todas essas realidades ligadas ao Natal, elas devem ser refletidas, elas devem ser repensadas por nós, se você entrou em sintonia, com todo o respeito, de acordo com a sua religião, a sua crença. Eu trouxe aqui a minha forma de interpretar, que não precisa ser aceita por você, mas da mesma forma eu peço respeito para você. Então eu aqui, Newton Schultz, em nome da equipe Caminhos da Consciência, em nome da Mundial, desejo a todos vocês, agora, do dia 24 para 25, uma grande celebração, mas uma celebração não em prol do comércio, e sim do amor, como família que está dentro de cada um de nós, como família humanidade. Então é isso, queridos ouvintes. Se você entrou em sintonia com algo que a gente trocou uma ideia aqui, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e hoje não vejo outra. Coloco para você a possibilidade de você entrar na Sociedade Brasileira de Eubiose para você estudar e beber sozinho da fonte. Eu não sou mestre, não sou guru, não sou iniciador de ninguém. Só trago aqui a minha forma de pensar. Então, Feliz Natal para todos, celebração e menos comércio. E o divino esteja em nós. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Um Feliz Natal de consciência. Até o próximo programa.